falar sobre a indústria química, porque o setor teve um déficit de 50 bilhões de dólares na sua balança comercial e importações do setor no segundo maior nível da última década. Vamos falar mais sobre esse assunto, sobre outros dados do setor também. Recebemos aqui no CNN Money o André Passos Cordeiro, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Química, a ABQUIM. Tudo bem, André? Bom dia, obrigada por conversar com a gente. Tudo bem, Muriel, bom dia. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Aproveito já para te perguntar um pouco mais sobre esse déficit de 50 bilhões de dólares na balança comercial da indústria química, além das importações aí no segundo maior nível da última década. Quero te ouvir sobre esses dados. E essa é uma trajetória que, na sua avaliação, está apontando aí para um caminho explosivo? Nós já estamos no caminho explosivo, né, Muriel? Há algum tempo, né? Eu diria que na última década a gente vê um crescimento exponencial das importações de produtos químicos no Brasil, né? A razão disso está relacionada com o comportamento dos dois principais players do mercado químico mundial nesse período também, né? Nessa década e meia, que são China e Estados Unidos, né? Eles estabeleceram modelos de produção de produtos químicos que o Brasil não acompanhou. O modelo americano é um modelo baseado em custo baixíssimo de matéria-prima. Então, os americanos têm um acesso a um gás natural muito barato, o gás de xisto, que custa hoje em torno de $3 um milhão de BTU, que é a unidade de medida. Só para efeito de comparação, no Brasil, esse mesmo gás natural custa em torno de $13, $14, dependendo do comportamento do Brent, né, Muriel? Então, os Estados Unidos têm uma competitividade muito forte por conta do acesso que eles construíram em cima dessa matéria-prima barata. De outro lado, nós temos a China, que tem um modelo de produção de químicos muito baseado em cima de um custo de capital baixíssimo para investimento, subsidiado, e também tem um bloco de subsídios muito grande para a produção. Só para a gente ter uma ideia, hoje uma boa parte das centrais petroquímicas chinesas funcionam com uma margem negativa de $200, segundo dados de consultorias internacionais que nós temos acesso. Como você explica um negócio funcionar com $200 de margem negativa? Só explica com pesados subsídios, né? Subsídios ao crédito para reduzir o custo de capital e viabilizar investimento, e subsídios também para a operação das plantas, né? Diretamente. Também se explica um pouco a competitividade chinesa pela estratégia de acesso às matérias-primas fornecidas pela Rússia, né? Gás natural e petróleo, né? Com um deslocamento do principal cliente da Rússia, da Europa, para a China. Então, nós estamos, Muriel, há algum tempo no meio desses dois grandes produtores de químicos, que não por acaso são o primeiro e o segundo maior produtor, né? China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar, a Alemanha em terceiro e a indústria química brasileira no quarto lugar, que é o último dado que nós temos de 2022, né? Num mercado de 5 trilhões de dólares no mundo, né? É essa riqueza que está em disputa no mundo. Então, as importações brasileiras estão subindo porque a gente não tem conseguido estabelecer um modelo de produção de químicos no Brasil, seja baseado em custo competitivo, via preços de matérias-primas também competitivos e de energia competitiva, seja através de um apoio sistemático e continuado do Estado, como é o caso da China. O Brasil precisa urgentemente desenhar o seu modelo de produção, como fez lá na origem da petroquímica, né, nos anos 70, nos anos 80. Agora a gente precisa redesenhar esse modelo para ser competitivo e aí reduzir esse volume de importações. Veja que a química brasileira também tem uma capacidade interessante de exportações, né, Muriel? Nós somos o terceiro maior setor exportador dentro da indústria de transformação, de exportação de manufaturados, né? Nós exportamos o ano passado, por exemplo, 15 bilhões
de dólares. Então, somos o terceiro maior setor exportador. Esse valor já foi maior no passado. Nós também perdemos espaço no mercado mundial em função dessa disputa entre os dois grandes players que encontraram os seus modelos de produção. Então, um pouco da explicação tem a ver com esse dilema, né, que vive a nossa indústria em geral e a indústria química brasileira em particular. André, aproveito para te perguntar também, você falava sobre a China e a questão da importação. A gente está vendo as importações da China muito altas por causa do petróleo, do gás barato também, de modo geral. E aí eu queria te ouvir com relação a esse cenário especificamente, até para entender qual que pode vir a ser o caminho, olhando para esse cenário, até para entender se você defende um aumento nas tarifas de importação do Brasil, como você falava agora há pouco com relação ao cenário brasileiro, e se... Inclusive, lembrando, né, que já teve uma rodada disso no ano passado. Muriel, gás, petróleo barato e subsídios em grande escala, né? No caso chinês especificamente, né? Então, não, o nosso caminho de solução para a questão da competitividade da indústria química brasileira e para reverter esse cenário de aceleração de importações não está em uma tarifa de imposto de importação elevada de forma sistemática, estrutural e continuada. O que a Biquim defende é uma tarifa externa comum, né? Um imposto de importação num nível adequado, ajustado às condições competitivas brasileiras. Então, nós defendemos que temos que percorrer um caminho de solução para acesso à matéria-prima, especialmente gás natural, a preços competitivos, e defendemos também que nós temos que reduzir o nosso custo de capital e reduzir o nosso preço de energia, ou seja, revisar o modelo de oferta de energia no Brasil de forma que o preço ofertado à indústria brasileira em geral e à indústria química, que é energointensiva, é um dos maiores consumidores de energia do Brasil, de forma que esse preço também seja competitivo. Esse é o caminho de solução. Nós também temos que responder ao modelo chinês com algum nível de apoio do Estado aos projetos de investimento para ampliação de capacidade produtiva na indústria química no Brasil. O tema de ter grandes escalas de produção na indústria química é fundamental para que a gente tenha níveis de produtividade suficientes para competir com o resto do mundo. Então, incentivar um novo ciclo de investimentos na indústria química é fundamental. Ter um plano de parceria do setor público com a indústria brasileira, com a indústria química brasileira, é fundamental também. Então, eu falei aqui de um tripé, né? Reduzir o custo de matéria-prima, reduzir o custo de energia, reduzir o custo de capital e ter um pacote, né, de estímulo aos investimentos da indústria química no sentido de aumentar a escala de produção e aumentar a produtividade por conta disso, né? Então, a tarifa não é uma forma de resolver esse problema de maneira estrutural. Ela é uma forma de resolver o problema no curto prazo, né? Que é um pouco o que a gente tem defendido junto ao governo. É preciso combater esse momento de importações com preços predatórios, baseado em subsídios na China, baseado numa resposta americana a esse padrão de subsídios, ou seja, nós temos hoje preços completamente fora da curva, fora do normal no mercado químico mundial. E aí, nestes momentos, é necessário a gente ter uma elevação do imposto de importação para não perder musculatura na indústria. Mas é preciso ter inteligência nesse momento para utilizar essa medida e construir as soluções estruturais, quais sejam essas que eu apontei. Redução de custo de matéria-prima, redução de energia, oferta de capital a custo baixo e parceria público-privada junto com essa oferta pública com essa oferta de capital a custo baixo para a gente retomar um ciclo de investimentos, de aumento de capacidade produtiva especialmente, mas também um ciclo de investimentos que dê resposta aos desafios de sustentabilidade
que a nossa indústria tem, né, de abatimento de emissões, de uso de matérias-primas renováveis, especialmente, que é para onde a nossa indústria em geral e a indústria química em particular estão transitando como modelo de produção para os próximos 50 anos, enfim. Até porque, né, André, mesmo num curto prazo, a gente sabe que as tarifas mais altas também representam aí preços mais caros e aí, consequentemente, inflação, inclusive em alimentos, se a gente for olhar, por causa de embalagens plásticas, por exemplo, né? Embora a gente não esteja vendo isso, né, Muriel? Nós temos um índice que nós calculamos, é um índice geral de preços da FIPE, que é construído especificamente para o mercado químico, né? A gente não tem outras cestas de índices, né? IGPM, IPCA, IPC em geral, IPP, índices de preços num grau de detalhamento que possa nos indicar, por exemplo, o comportamento do preço das resinas termoplásticas, que são insumos para fazer plásticos, que estão presentes em toda a cadeia produtiva, né? Especialmente alimentícia, né? Então, nós temos um índice que a Biquim construiu para acompanhar o comportamento de preços, e esse índice já tem décadas de existência. Em novembro e em dezembro, esse índice apontou uma queda no mês de novembro de 2,23% nos preços das resinas termoplásticas e uma queda de 2,95% nos preços das resinas termoplásticas no mês de dezembro. Lembremos que a medida de elevação de imposto de importação adotada pelo governo foi aplicada a partir do dia 15 de outubro. Então, mesmo aplicada a medida, tanto em novembro quanto em dezembro, nós não tivemos registrados aumentos de preço, por exemplo, nesse produto, né? Pelo contrário, então teve uma queda de preços, né? De qualquer maneira, Muriel, o impacto disso, por exemplo, na cesta básica, né? Que é na cesta básica de alimentos, né? Para a cidadã e para o cidadão brasileiro é muito baixo. Por exemplo, as resinas termoplásticas, elas representam 147 gramas da cesta básica, né? Tem 147 gramas de resinas termoplásticas, de plásticos, na cesta básica. Se a gente for calcular o custo disso, nós vamos chegar a um custo na composição de preço da cesta básica de 0,15%. Menos de 1%, muito menos de 1%, né? Então, o impacto que teria, eventualmente, a elevação do imposto de importação, por exemplo, de resinas que servem para fazer plástico, é baixíssimo, né? Baixíssimo. E mesmo assim, a gente não teve, como eu disse, pelo IGP, construído pela FIPE, para esse produto, o registro de elevação. Pelo contrário, teve um registro de queda. Infelizmente, no plástico, que é o produto final, não, né? Segundo o IPP, o índice de preço ao produtor, a gente teve uma elevação de 0,47% no último período medido, que foi o mês de novembro, né? Há outras razões que explicam isso, Muriel, essa elevação na cesta básica de alimentos, a elevação no mercado de alimentos, né? Nos índices de preços de alimentos, né? A principal dela é o comportamento do preço da energia e o comportamento do câmbio. São duas componentes que estão estabelecendo uma pressão de preços sobre o mercado de alimentos. Mas não é possível e nós não identificamos atribuir aos componentes químicos ou à elevação de imposto de importação qualquer impacto sobre o mercado de alimentos no Brasil. André, eu aproveito para te perguntar também sobre o impacto da questão da alta dos juros. A gente está acompanhando esse cenário nos últimos meses, praticamente. Temos aí alta dos juros prevista já, inclusive, para o próximo mês, de mais 1 ponto percentual. Como é que vocês estão lidando com isso? Qual o impacto que isso pode ter, principalmente com relação ao aumento do custo do crédito? Tem um impacto muito negativo do ponto de vista da expectativa do comportamento da demanda, né, Muriel? Isso, o câmbio sempre impacta nisso. Também tem uma expectativa negativa com relação a preços, né? Nossas principais matérias-primas, Muriel, que são gás natural e nafta petroquímica, elas são precificadas em dólar, né? Você referiu você usou uma referência há pouco, né, para identificar o comportamento do mercado, que é o Brent, né? O preço do Brent é em dólar, né?
e o preço do barril de petróleo é em dólar. Portanto, o preço da nafta petroquímica, que é a matéria-prima derivada do petróleo, ela também é referida no Brent. O gás natural também tem uma referência no Brent, portanto, uma referência no dólar. Quando o dólar sobe, sobe o preço dos insumos utilizados pela indústria química, petroquímica, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. Então, por um lado, com essa alta do dólar, a gente tem uma expectativa de pressão de custos de produção. Essa é uma expectativa negativa, né? Nós normalmente não conseguimos repassar esse aumento de preço de matéria-prima para o preço final, né, Muriel? Porque é um mercado globalizado, né? Como eu disse antes, você tem dois players aí com vantagens competitivas, China e Estados Unidos, que pressionam via importações e aí não permitem a indústria repassar o que deveria repassar por conta da oscilação cambial, por aumento de custos, né? O gás natural só tem subido, o preço da nafta só tem subido, e isso tem pressionado margens na indústria petroquímica, na primeira e na segunda geração dessa cadeia produtiva, né? E gerado resultados em faturamento da cadeia que não são bons resultados, né? Por exemplo, em dólar, no ano passado, a gente teve uma queda de cerca de 1%, né, no nível de faturamento em relação ao ano de 2023. Por outro lado, a elevação do dólar, ela também aumenta um pouquinho a nossa competitividade em relação ao produto importado, né? O que pode permitir que a gente aí, mantendo preços internos, consiga fazer frente e tomar um pouco do espaço que hoje o importado tem no mercado brasileiro, né? Então, esse é o cenário, né? De um lado, pressionados por custos em função da pressão cambial, de outro lado, o próprio câmbio talvez permita, sem que a indústria repasse preços na medida total da elevação de custos, tomar uma parte do mercado importado. Então, nós vamos ver aí nos próximos 3 meses, no primeiro trimestre, como vai se equilibrar, né? Como vão se equilibrar esses dois polos aí que eu referi. E aí, rapidamente, para a gente encerrar, André, eu queria te ouvir sobre o preço do gás e da energia também, porque o governo anunciou iniciativas para reduzir o custo do gás. Esse cenário chegou até a indústria, uma redução no preço do gás? O gás no Brasil, que se a gente for levar em consideração, tem um preço aí 4 a 5 vezes superior, né, ao dos Estados Unidos. Muriel, na média, o preço do gás ofertado no mercado brasileiro tem refletido a variação do Brent. A gente não tem tido grandes modificações estruturais no preço do gás, né? Há movimentos que nós temos notado, notadamente em função, inclusive, do surgimento do mercado livre de gás, né? Que empurram a reduções marginais, né? Reduções marginais circunstanciais, né? Então, a gente teve uma revisão da política comercial da Petrobras para gás natural, especialmente na relação com as distribuidoras de gás natural, que deu uma pequena mexida no preço do gás, mas nada que mude estruturalmente, né, ao ponto de melhorar estruturalmente a competitividade da indústria química brasileira. Então, a gente tem mudanças de 0,5%, 1% no preço do gás, que ajudam, mas não mudam o cenário de competitividade da produção nacional comparada com a produção, com o importado químico, né? Então, a gente não vê grandes mexidas de cenário, mexidas significativas no cenário, mas a gente vê movimentações que nós esperamos que continuem na direção de redução do preço do gás. Agora, precisam avançar os programas que foram propostos, inclusive pelo próprio governo federal, no último ano, como, por exemplo, o Gás para Empregar. Esse programa pretende mudar, mexer na estrutura de cálculo, por exemplo, do preço da infraestrutura, da precificação da infraestrutura que transporta e distribui, especialmente que transporta o gás natural da plataforma até a costa, né? Da plataforma de exploração de óleo e gás até a costa, né? Então, lá claramente se aponta a diretriz de revisar a forma que se precifica o custo do gasoduto, né? O preço do gasoduto
que é atribuído junto ao preço da molécula no final. E também lá a infraestrutura de processamento de gás natural, a refinaria do gás, né? A unidade de processamento de gás natural, lá também está apontado que deve haver uma revisão da forma como esse custo entra na composição final do preço do gás fornecido, do produto mesmo, né? Então, é preciso que isso avance. E isso pode ter um impacto significativo, sim, estrutural no preço do gás, a ponto de baixar muito, né, o preço da molécula fornecida à indústria. Nós também precisamos revisar aí, né, Muriel, o tema da distribuição do gás natural, os custos de distribuição de gás natural, por várias razões, né, que talvez não dê tempo para a gente entrar aqui, ele é muito alto, né? Hoje está em torno de $2 o custo de distribuição. Também o custo de transporte é em torno de $2 e dentro da molécula, lá atrás, a gente calcula que o custo de escoamento e processamento, nós não, o próprio governo, possa chegar a $4, $5 por milhão de BTU. Então, mexer nesses três componentes pode melhorar o preço do gás, aí sim, estruturalmente, a ponto de dar mais competitividade para a indústria brasileira, né? Só para termo de comparação, concluindo, o que a gente tem de custo de transporte e distribuição no Brasil, somados, que dá em torno de $4, $3,80, $4, nos Estados Unidos é na casa do centavo de dólar. Né? Nós temos lá, por exemplo, 30 centavos, 60 centavos. Na Europa é a mesma coisa, Muriel. Então tem aí um tema a ser discutido e a ser corrigido e aproximar esses custos do padrão mundial, porque isso vai tudo para o produto final. E o produto final concorre com o produto que é importado. Né? Esse é o tema, esse é o grande tema, né, que a gente tem que debater. Certo? Um dos caminhos também é aumentar a oferta de gás natural. Acho que a Petrobras tem feito alguns movimentos, é preciso acelerar. Nós tivemos recentemente a Rota 3, que é no Rio de Janeiro, a Rota 3 de escoamento, né? O gasoduto 3, vamos dizer assim, de escoamento no Rio de Janeiro, para o pessoal entender, implantado e começou a produzir. E a expectativa que a gente tem é que isso aumente a oferta e isso afete também, tem efeito em redução de preço. Isso ainda não aconteceu, mas a gente espera que o mecanismo de mercado, oferta e demanda, acabe produzindo um efeito em redução de preços pelo aumento de oferta do gás natural, né? É diante disso que a gente está, né? E a Abiquim tem defendido que a gente precisa fazer mudanças estruturais, regulatórias, mudanças de política comercial e também temos procurado o diálogo direto com produtores, distribuidores, enfim. Né? Esse é o nosso ponto. E eles têm sido receptivos na discussão, né? E a gente espera que isso leve à tomada de consciência de que todos perderão, Muriel, não só a indústria, né? A indústria química, por exemplo, ela demanda 30%, 27% de todo o gás natural ofertado no Brasil. Quando o importado entra, ele traz dentro dele o gás que foi utilizado para produzir o produto químico. É gás russo, é gás americano que vem. O gás brasileiro perde espaço se começar a entrar em profusão, como tem entrado o produto químico. Sim. Nós falamos isso para os distribuidores, que têm o risco de perder clientes e, portanto, perder resultado no seu negócio. E também temos falado isso para os produtores de óleo e gás. Né? Vocês, daqui a pouco, não vão ter clientes, né, para conseguir oferecer esse gás e rentabilizá-lo, né? Isso pode criar um desbalanço aí no resultado das empresas. Muito bem, André Passos Cordeiro, presidente da Abiquim, muitíssimo obrigada, viu, pela presença, pela participação aqui com a gente, por vir pessoalmente, inclusive no nosso estúdio aí de Brasília. Volte sempre. Obrigada, André. Eu que agradeço, Muriel, é um prazer, estou à disposição. Obrigada.